Rafael vivo. Muitos ouviram falar de guerras. Muitos ouviram falar de tremores. Muitos falam que amam o povo de Israel, mas só tem um povo que tem a autorização divina para realmente pelejar em defesa daquela terra. E é esse povo que está sendo representado aqui pelo corpo da igreja, que deveria ser completamente o primeiro a interceder, entrar em brechas espirituais e guerrear em potestades, está do lado certo. Nunca vamos esquecer do que Rafael falou na última vez que ele veio aqui. Ele disse assim, em breve nós vamos saber quem é que realmente ama. Em breve. Nós vamos saber quando a gente for rejeitado, machucado, ferido, vilipendiado, perseguido. Eu me lembro do pai dele, quando eu encontrei com o pai dele, em 2017, o pai dele virou para mim e falou assim, olha, o amor verdadeiro pelo povo judeu que você tem que ter não é o amor de órfão que dá um beijinho e vai embora. É o amor de Ruth, teu pai, né? Jonathan, falou para mim. Se eu sabia que era pai dele, que pediu, ora pelo meu filho, que meu filho está no exército. Ele era menino ainda. Ele ainda é um menino, né? Olha só. Eu sou ele amanhã. Só que ele vai ser melhor, porque ele enfrenta, vai ter muito mais histórias para contar, coisas que jamais. Mas a gente não diminui a vida de cada um de nós, porque nós fomos chamados para ser guerreiros e intercessores de oração. E não teve um momento assim que a gente não deixou de falar. Ele mandava uma mensagem, lembrava de mensagens e pode ir, que enquanto você se prepara, justamente para isso que eu estou aqui para falar. Já vou falar de MC Lud, mestre de cerimônias, né? Yeshua está aqui, que é o Senhor, e o Rafael traz uma mensagem para nós. E assim, está chegando uma hora que as opiniões estão sendo maiores que a palavra de Deus. E a gente tem que pegar a opinião e jogar no lixo e ficar com a palavra de Deus. Amém? A opinião que você tem, pouco me importa. O que você acha sobre o que os governadores do mundo pensam? Até lembra que direita e esquerda são corpo de homem morto. Homem morto é aquele que morreu para Cristo de verdade. Então, assim, sabe-se lá o que esse homem viu. Mas o que eu sei que ele tem para passar para nós é uma perspectiva verdadeiramente messiânica, ou seja, cristocêntrica. E nós te abençoamos muito, você é um amigo, tá? Eu digo que quem fala que tem muito irmão por aí não tem amigo. Eu prefiro ter amigos mais chegados que irmão. Que pode me ligar, mandar uma mensagem lá no meio do front, cara, mandava. E aí, tá tudo bem com vocês? Eu falava, cara, eu que estou perguntando se tá tudo bem com você. Não é assim que é, Rodrigo? Queria agradecer o Rodrigo Sabino, nosso amigo em comum, lutador. Deus guardou ele, era para ele não andar, pelo planejamento. Ele trabalha, sempre serviu tanto e sem querer ter glória nenhuma. Eu vou te dizer, aqui nessa casa, a gente dá honra a quem merece honra. Seja honrado por esse trabalho, sua casa, seu neto. Aquele cara ali, sempre faz essa brincadeira. Ele é vovô, tá? Ele não é de bebezinho, não, tá? Não sei, você vai falar ou a tinta que você pinta o cabelo ou o remédio que você toma. Mas, para a glória de Deus, você sabe que foi milagre que você está de pé hoje. No dia 7 de outubro, no dia do ataque, ele caiu. Graças a Deus, a gente pôde estar junto também em oração, e estar junto. E ele também. E aí, como é que você está? Às vezes, a gente está na mesma congregação, temos o telefone um do outro, e não perguntamos como é que a outra pessoa está. Às vezes, só perguntamos qualquer coisa, só ligamos quando precisamos já. Esse cara estava na guerra perguntando como nós estávamos. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, tá, irmão? Pelo carinho. Tá, depois eu vou pedir para a Vanessa fazer uma oração que ela fez ontem na nossa oração do meio-dia, que eu acho que é fundamental hoje, tá bom? Amém. Você pode se sentar. Eu mandei para você, o Rodrigo mandou para você uma apresentação. Se você puder colocar lá, vai ser WhatsApp, sim. Não é uma coisa muito importante, mas é só mesmo para a gente poder um pouquinho mais ver as coisas mais reais.
Então, primeira coisa, eu queria mesmo agradecer vocês, por causa que nessa guerra teve um monte de pessoas que falaram, Rafael, eu estou orando com você, eu estou lá com você, mas como que é bom saber aquelas pessoas que você conhece e elas te conhecem e sabem mesmo que está orando. Então, pode ter milhões de pessoas que estão falando que estão orando, falando que estão amando, mas eu sei as pessoas mesmas que estão amando, e são vocês que mandaram mensagens, e foi muito, 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 muito bom. E eu sei que vocês estavam lutando comigo lá. Eu estava lá, essa guerra de carne, de tanques, de fuzis, a gente sabe que isso é mínimo, mas a guerra espiritual é muito maior. E nós todos estamos nessa guerra. Nós todos, no tempo de oração, nós estamos nessa guerra. E vocês estavam lá comigo, lutando contra o inimigo, mas um inimigo muito maior que o Hamas. É o inimigo que quer derrotar o reino de Deus. Mas sabemos que Deus é muito maior que isso. E Ele vai ganhar. Amém? Então, primeiro, antes que a gente pula lá para a palavra de Deus, gostaria de contar um pouquinho, né, sobre esse tempo. E é engraçado que nas igrejas aqui do Rio, foi 2 meses, 1 mês e meio antes, e eu mesmo dei essa palavra que o Ludwig falou, que foi, quando o tempo chegar, que está perto, onde vocês vão estar? Qual é a sua posição vai estar? Você vai estar com a gente? Vai estar com Israel ou não? Eu gostaria de explicar depois um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho, o que é isso? Rafael, a gente precisa amar Israel? Sim, mas o que é o símbolo de Israel? Que isso é muito mais profundo. Porque Israel não é santo. Fizemos coisas erradas? Fizemos coisas erradas. Não somos santos. O primeiro-ministro com certeza não é santo. E tem bastante coisa que é errada. Mas é o símbolo de Israel que representa o princípio do reino, que isso que nós precisamos entender, isso que nós precisamos realizar para viver isso aqui. Por causa que vocês não estão lá. E é ótimo, gente. Nós precisamos estar em todo lugar. Mas precisamos saber quais são os princípios do reino para a gente poder viver. Mas antes que a gente fala sobre isso, queria mesmo contar um pouquinho sobre esse tempo. Nós acordamos no 7 de outubro, nós estávamos nos preparando para ir para umas férias em Sinai, no Egito, que você pode viajar 6, 5 horas, e Sinai é bem tranquilo, é só de férias lá, não tem pessoa que mora muito lá, é só hotéis, só essas coisas assim, praia. A gente estava saindo com as malas preparadas, e quando eu estava descendo a escada, estava todo animado, aí a gente mora em Yad Hashmonah, que é o arredor de Jerusalém, mais ou menos no caminho de Amaús, a subida do caminho de Amaús, antes de Jerusalém, lá que a gente mora, e toda explosão que é longe, avião, essas coisas que ficam longe, você ouve na janela. Agora, essa vez, quando eu estava descendo, a janela estava tremendo, mas tremendo muito, mas estava tremendo, a janela estava tremendo aqui, e sempre, 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 e aí a minha esposa já falou, Rafael, a gente não vai. Rapidinho, só queria também, a minha esposa está desculpando que ela não pôde estar aqui, a gente voltou muito tarde ontem, as crianças estão todas acabadas, tá bom? As 3 crianças, mas ela só queria, que ela está aqui com a gente no espírito, tá bom? Mas, então a gente estava descendo, ela falou para mim, Rafael, a gente não vai para as férias, e eu lá, optimista, vamos lá, não, a gente vai para as férias, bomba sempre tem em Gaza, tudo bem, mas aí a gente liga a televisão e o rádio, a gente ouve e começa a ver o quanto que a gente não entendeu o que está acontecendo lá. O quanto que era escuridão, o quanto que era demônios. A gente não entendeu. A gente só viu que uma coisa está acontecendo e é sério. A gente desceu e aí começou as sirenes, porque as bombas começaram... Pegar esse? Melhor? Funciona.
Então a gente começou as sirenes, e aí a gente entendeu que é uma coisa séria, que não é só em Gaza, não é só no norte, é em todo lugar. Nesse tempo a gente já estava entendendo que a gente, claro, não vamos para as férias, e começando a ver mais e mais e mais. Nessa hora, quando a gente começou a entender um pouquinho, nós convidamos a nossa comunidade. A gente tem uma comunidade que eu chamo isso de comunidade por causa que é pessoas, nós todos decidimos viver junto. Já há 6 anos, viver junto, trabalhar junto. A gente tem uma fazenda de agricultura e na hora nós convidamos todos a nossa comunidade para estar com a gente, em especial as solteiras, as meninas que elas não tinha quarto a bomba e a gente tinha em casa, então a gente convidou elas. E foi um tempo bom em comunhão, em oração, mas aí também, rápido, já me ligam, me chamam para reserva, e aí mesmo eu entendi que a coisa está séria, por causa que eu não sou chamado para qualquer coisa. Todo soldado em Israel, todo mundo precisa fazer o exército lá em Israel, 3 anos, homens, e as mulheres 2. Na verdade, eu e a minha esposa fomos chamados, porque ela também ela assinou combate, ela fez combate, mas é claro que ela com os filhos, ela falou que ela não vai, e isso é tudo bem. Enfim, eu fui chamado, aí entendi que a coisa está séria, por causa que não me chamaram para Gaza, me chamaram para o norte. E quando a gente estava subindo lá, eu já peguei minhas malas, no mesmo dia já fui, a gente estava totalmente sem entender o que está acontecendo. Na viagem, parecia que todo ao redor ia agora pular em Israel e com armas. E cada vez mais a gente ouve uma história. Gente, uma semana eu fiquei... Pronto, acabou. E eu estava eu acho que foi a semana pior da minha vida, imaginando o que aconteceu, mas também imaginando que se fosse acontecer isso comigo, com a minha esposa, com meus filhos, eu não dava para entender isso na cabeça. E a escuridão estava tão grande, naquele lugar, tão grande. Você via pessoas chorando em qualquer canto. Cada um perdeu pelo menos um amigo, 2 amigos. E isso foi mesmo um tempo tão difícil. Mas Deus fez tanta coisa. Deus mudou tanto meu coração. Deus transformou e curou bastante. E Ele se revelou, através desse tempo tão difícil, revelou para tantas pessoas. E eu agradeço a Deus. Deus é soberano, Ele sabe de tudo. Esse tempo que eu tive foi 6 meses, foi quase 1 ano, na verdade. Um mês atrás eu fiquei 1 mês também de reserva. E todo o tempo estamos chamando para missões assim. Já mês que vem eu vou de novo para missões. A gente vai lá para a Síria, a gente vai para lugares. Mas o tempo mais intensivo foi nesses 5 meses. Você pode passar. E bastante de vocês talvez estavam lá no Instagram. Desculpa, eu não estou mais no Instagram, isso não me fez bem. Desculpa, gente, mas talvez vocês viram algumas fotos. Esse é o meu time. Nós estamos 8 soldados dentro de um mato. Ninguém estava com a gente, só a gente. Ninguém é crente, com certeza, é claro. Mas ainda não. E esses, assim, são meus parceiros que nós estivemos juntos, nós andamos juntos, não tínhamos nenhum lugar, tudo que a gente fazia, tudo que a gente pensava, a gente estava fazendo junto. E isso foi foi mesmo tremendo, porque os relacionamentos que foram montados lá, foi incrível. Vocês podem ver as fotos um pouquinho, pode passar também. Esse é o meu time, somos em 8, começou também no final nevar, gente, horrível. Mas vivemos uma realidade que todas as barreiras que nós tivemos ou temos, isso foram destruídas. E para mim foi uma revelação do reino para mim. Entender e ver que o meu povo pode ser salvo. Que aqueles lá que a gente não imagina, não acredita. Eu falo isso para todos vocês.
podem ser salvos, nossas famílias podem ser salvas. E não precisa muito, gente. Não precisa de pensamento, não precisa muito de uma teologia e entendimento profundo das palavras hebraicas. Não. Só precisa de Jesus, uma revelação pessoal. E eu posso contar muitas histórias que aconteceu. Nós vimos bastante coisa horrível, mas Deus, e eu acredito por causa das suas orações, como se fosse, fez assim no meu coração. E eu não consegui ver morte, eu só consegui ver vida. Isso que Deus faz, Ele transforma a morte para a vida. A semente, talvez você não sabe, nós estamos trabalhando em agricultura, eu não sei se tem uma foto aí, nós fazemos o nosso mercado e através da criação de Deus, nós fazemos discipulado para crentes e bastante vem voluntariar por causa que pessoas gostam de trabalhar na terra, lá em Israel. Então lá, assim, a gente pode demonstrar através da criação de Deus, o Criador. Mas talvez vocês não sabem, a semente, quando a gente brota, coloca na terra, planta, obrigado. Planta na terra, coloca a água e o sol, a semente morre. Quando a semente morre, aí brota o fruto, né? Jesus fala sobre isso, mas é verdade, todo biólogo vai falar para vocês isso. E é tão lindo como que a criação de Deus, Ele pode transformar a morte para a vida. E o que aconteceu no 7 de outubro, é isso que Ele vai fazer. Ele transforma a morte para a vida. Morte para a vida. E é uma coisa que vai e volta, até que Ele vai chegar. Ele vai transformar a morte na vida completa. Ele vai trazer o reino dele para a terra e vai renovar a criação. Isso nós acreditamos. Então eu tinha uma palavra aqui para o Brasil, em geral, nesse tempo aqui, que eu acho que é muito importante que nós entendemos. Mas podemos abrir em João 6. Eu vou tentar ser curto, que eu acredito que Deus quer falar com a gente hoje, nessas palavras, a palavra de Deus. Nessa história eu acho que todos nós reconhecemos o milagre que Jesus fez com o pão e os peixes, Ele multiplicou, e nós estávamos vendo um povo que estava com fome, um povo lá de Jerusalém, que provavelmente desceu com Jesus, estava indo atrás de Jesus. Ele foi até Galileia, Jerusalém até Galileia de carro, mais ou menos 2 horas. Imagina o quanto que é andando. Vão andando e vão atrás. Aí passam a Galileia para o outro lado, aí eles vão lá atrás de Jesus. Jesus olha para eles e falam: precisamos alimentar eles. E aí eles acharam os peixes e os pães, e assim, nós lemos 11 até 13. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram, encheram 12 cestos com os pedaços, 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Então nós estávamos vendo que Jesus alimentou. Ele abençoou o pão e alimentou aquele povo. E continuamos, depois que ele alimentou, Jesus saiu dos discípulos, os discípulos estavam descendo, passaram o mar, estavam no meio do mar. Aí nós sabemos também da história, se vocês leem, Jesus anda nas águas, se revela a eles, uma coisa incrível, ele faz pac, ele como se fosse uma mágica que fala uma transportagem, e eles já estão em Cafarnaum, né? Isso que está escrito, gente, eu não estou inventando. Olhem lá. E aí já estamos em Cafarnaum. Obrigado. E nós lemos em capítulo 6, 24, 27. Pode colocar aqui. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum. Estavam procurando Jesus, né? Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegasse aqui? Jesus respondeu:
Em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, reconheceu. Jesus estava falando para eles, vocês não estão aqui por causa dos meus milagres. E eu quero falar também a mesma coisa para vocês. Eu não vim aqui, gente, testemunhar os milagres que Jesus fez na minha vida. Jesus fez. Amém. Aleluia. Eu vi bombas explodindo 5 metros e nada fui, nada. Não me feri, até uma unha não quebrei. Para vocês entenderem. Deus fez milagres, mas não é isso que eu quero testemunhar para vocês. Tiros foram aqui no meu lado, mas não é isso que eu quero testemunhar para vocês. O que eu quero testemunhar é que o reino está vivo. E Deus quer alimentar a gente com esse reino. É um pão que é vivo. Porque milagre, gente, a gente vê, o povo de Israel viu tanto milagres, não ajudou nada. Nós vivemos tanto milagres e nós esquecemos. Mas o pão vivo, quando nós comemos esse pão, é eterno. E a gente lê e continuamos lendo, por causa que os judeus, o povo que estava atrás, que eram judeus, perguntaram o que precisamos fazer para realizar essas obras que Deus requer. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Então perguntou-lhe, que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e criamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram a manã no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão dos céus. O povo de Israel, naquele tempo, ele sabia que o Messias, Moisés estava falando sobre o Messias. E eles sabiam que esse Messias que vai vir vai ser muito maior que Moisés. Então esse povo de Israel, os judeus, falaram, Jesus, ok, amém, dá pra gente, o que é isso? E ele falou, eu sou. Aí eles falaram, ok, mas como que nós vamos acreditar em você? Nós vimos Moisés fez coisas grandes, ele deu o manã do céu, ele deu a água depois, Deus usou ele, uma coisa muito grande. O que você vai fazer? E aí ele continua, opa, travou aqui, pronto. Ele continua, em verdade lhes digo que vocês estão não, José, eu continuo. Os nossos antepassados comeram a manã, né? E aí ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes, em verdade lhes digo que não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus, aquele que desceu no céu e dá vida ao mundo. Mas aquele povo não estava entendendo. Jesus queria falar para eles que eu sou o pão. Mas eles não estavam entendendo. E a gente continua lendo. Eles queriam, então dá para a gente esse pão. Nós queremos esse pão. E Jesus falou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E ele continua. E, gente, nesse tempo de guerra, eu estava só entendendo o quanto que Deus quer me alimentar. Ele quer nos alimentar. Ele quer dar para a gente comida. Ele quer dar um pão eterno para a gente. Desde Éden, desde do jardim de Éden, ele estava alimentando. Nós saímos do jardim de Éden por causa do pecado. E todo aquele tempo, toda a Torá, todos os 5 livros que é hoje, mas na verdade é um livro. Gênesis, Êxodo, tudo isso é o retorno do povo de Israel, é o retorno do povo de Deus, que é todos nós, para restaurar a gente para o jardim de Éden. Ele quer nos alimentar, ele estava lá, ele estava com o povo de Israel, ele estava lá alimentando eles, nós sabemos que ele foi a rocha, nós lemos em Atos, que ele que foi a rocha que deu água, Jesus que foi que deu a rocha. E ele quer dar um pão eterno para a gente. E nessa guerra, gente, eu não quero falar o quanto que Deus fez milagres, porque que ele é um Deus de milagres, isso é ponto. Mas ele quer dar para a gente uma coisa muito maior dessa vida que nós vivemos hoje. É uma vida que nós entendemos, é os princípios do reino. É os princípios do reino, gente.
E uma coisa linda que nós lemos em Êxodo 12, vocês não precisam abrir, eu vou mesmo ler. E esse é quando tem a Pêssar, o tempo de Pêssar, que ele fala, naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comem a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, obrigado, desculpa pelo português, gente. Não deixe sobrar nada, nada. Nós sabemos como crentes que o Pêssar, o sacrifício de Pêssar que o povo de Israel estava sacrificando, é o símbolo de Jesus. E ele está escrito aqui, comem tudo. Tudo, toda a carne, toda a parte, toda coisa de dentro, cabeça, tudo. Não deixam nenhum lugar, nenhuma carne. Gente, eu quero falar para vocês que nós precisamos comer esse pão, mas é um pão inteiro. Não é só sabedoria, não é só os milagres de Jesus, é tudo. É o sacrifício dele, é o sofrimento dele. E eu pergunto a vocês, qual é o nosso chamado? Qual é o chamado de vocês? Tenho certeza que todos têm a ideia, e vocês podem pensar mesmo. Qual é o chamado de vocês aqui nessa terra? O que Deus chamou vocês para ser? É pastor? É estar no exército? É trabalhar com crianças? Jiu-jitsu? Eu creio que o nosso chamado é assemelhar a imagem de Cristo nessa terra. Porque quando a gente está nesse lugar, eu vi tantos pastores, e eu vi tantas pessoas que chegaram para o pastor, pastor, eu tenho um chamado para ser pastor, agora me unge. E aí o pastor fala assim, não, você não é, nós falamos aqui, os pastores não sentimos isso. Aí que ele fez, por causa que ele sentiu que esse é o chamado, e que ele fez? Ele foi para uma igreja, abriu outra igreja no lado, e cresceu. Gente, essa é uma história, uma que eu estou falando para vocês, mas milhares aconteceram. Aqui no Brasil, todo lado nós vemos igrejas, e bastante dessas igrejas é por causa disso. O meu chamado é ser pastor. O meu chamado é ser isso. O meu chamado é ser psicólogo. O meu chamado é trabalhar com crianças. E ninguém, nem o meu pastor vai tirar esse chamado. Mas nós precisamos entender que quando nós temos esse chamado, nós perdemos os princípios do reino. Jesus, ele sabia que o chamado dele ia ser rei. O que ele fez? Ele ficou rei? Não, ele morreu. Porque ele estava embaixo da autoridade. Isso que nós precisamos ser. Então, o nosso chamado não é ser isso, ou fazer isso, e viajar para outro lugar, e ministrar para as pessoas. Não é isso. O nosso chamado é assemelhar a imagem dele, ser que nem ele, comer todo o pão, o sofrimento, mas também o amor, mas também os milagres, o sacrifício dele. Israel é um símbolo, gente, desse sacrifício. Então, que nem que o pastor falou, não precisamos ser judeus. Não precisamos agora mudar toda a nossa religião, ou o jeito de vestir. Nós só precisamos ver, porque Israel é a imagem de Cristo. Não que ele é santo, mas é a imagem de Cristo. E esses tempos que estamos chegando, cada vez mais, está separando as pessoas que vão eliminar todos os princípios do reino, e aquelas pessoas que vão segurar. Porque vocês vão ver, e eu já falei aquela vez, e a gente vai ver isso mais e mais e mais e mais. Vai ter tempo, gente, pode ser que não vai ter a igreja aqui, do BTY, né? E aí? Vocês vão estar numa igreja que vai falar, quando tiver aquela guerra, gente, Israel está matando crianças. Precisamos eliminar. Eles não são mais o povo de Israel, não é o povo de Deus. E aí? Onde vocês vão estar? De novo, não por causa de Israel, mas por causa de Jesus. Vocês vão segurar os princípios de Jesus. Eu acredito que nos fins dos tempos, e por mim, nós estamos nos fins dos tempos desde que Jesus já foi.
Sim ou não, isso não é importante, porque a gente não decide. Mas nós estamos vendo mais e mais tempos que as igrejas ainda vão ficar, gente. Eu acredito que naqueles tempos que vai acontecer tudo, vamos ver igrejas enormes ainda, louvando o Senhor, aleluia, falando até Yeshua, sem entender o que eles estão falando. Mas será que eles vão guardar os princípios? Eu acredito que não. Os princípios, não só de Israel, que Jesus é fiel ao pacto que ele teve com o povo de Israel. Não só isso, mas que Jesus é fiel no pacto que tem com o homem e a mulher. Se Jesus é soberano, os princípios do reino vão ser eliminados, e cada vez mais estão sendo eliminados, e nós já estamos vendo em bastante igrejas isso, gente. E eu não quero falar sobre elas, eu quero falar sobre a gente. Eu não quero que vocês falem, nossa, aquele cara tinha que estar aqui nessa mensagem, pena que ele não está aqui, ele precisava ouvir isso. Não, ele não está aqui, esquece dele, estou falando na vida de vocês. Cada um de vocês pensam, onde vocês estão comendo todo o pão? Os católicos, eu não vou abrir isso porque eu sei que é sensível, mas os católicos, eles têm uma coisa que eles guardaram. Eles sempre falam, eles comem o pão inteiro. Eles não deixam nada. Por quê? Por causa desse entendimento. Esquecem isso que eles não entendem muito, não todos entendem o que é o significado, esquecem isso que eles não acreditam em Maria. Estou falando, tem um princípio aqui, gente. Nós sabemos que o pão não forma em carne de verdade. Isso é um fato. Mas quando nós pegamos a ceia, vocês têm que comer tudo. Eu não estou falando fisicamente, mas eu estou falando espiritualmente. Vocês estão comendo tudo, de verdade. O coração de vocês está cheio. Vocês estão pensando no seu irmão, no relacionamento que vocês têm, um com o outro. Vocês estão unidos de verdade. Porque só a igreja verdadeira, que vai ficar com os princípios do reino, é que ela vai ter a vitória. Que vai reinar com ele. Pode ser que nós vamos se machucar. Pode ser que sim, eu vou estar ferido. E pode ser que até vou morrer. Mas eu sei que a vitória está nele. Eu sei que eu vou estar com ele, reinar com ele. Por quê? Porque nós estamos ainda com os princípios do reino. Nós estamos comendo tudo, gente. Não vamos perder o tempo. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda. Mas não é sobre isso. Os discípulos, eles estavam pensando que amanhã vai acontecer. E eles estavam agindo como se fosse amanhã. Hoje em dia a gente fala, tudo bem, eu vou pensar na minha vida, eu vou pensar na minha família. Gente, não é o tempo. O tempo é para o reino e é agora. Uma coisa que eu amo sempre que foi difícil para entender, quando Jesus estava lá, falando, aí os discípulos falam, olha, a mãe e os seus irmãos estão chegando. Eles estavam esperando, como povo judeu, respeita sua mãe e o seu pai. Eles já estavam pensando que Deus vai falar sobre, sim, é verdade, eu vou tirar todo mundo e eu vou dedicar a família, por causa que a família é mais importante. E essa é a nossa religião, isso que nós acreditamos. Mas que Jesus falou, não, todos aqueles que fazem a vontade de Deus, desculpa a tradução, mas todos aqueles que falam vontade de Deus, eles são a minha mãe e meus irmãos. Gente, essa é a chave. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós precisamos ser a imagem dele, aqui nessa terra, mais e mais, nós somos o corpo, mas não é um corpo só de símbolo, é um corpo verdadeiro que está vivo. Quando nós entendemos que esse é o nosso chamado, nada vai demolir. Não 7 de outubro, não estrupo, não morte, nada. Porque nós sabemos que nós estamos estabelecidos no reino, nos princípios dele. E nada vai destruir isso. Não importa que onda chegar, não importa que doenças vocês tiverem. Nós sabemos que esse é o reino. E nós vamos atrás desse reino. E nós queremos assemelhar a imagem de Cristo. Porque quando nós fazemos isso, juntos, como uma comunidade, uma igreja,
nós pegamos a forma do corpo dele. Sim, cada um é uma parte de um corpo, mas imagina um corpo unido. São palavras que nós pregamos bastante, falamos bastante, mas você pensaram para entender? Nós falamos bastante sobre os ministérios. Ministério de pastor, ministério, e eu sei pelo menos no lugar que eu vim de lá, de Israel, eles falam bastante dos ministérios. Mas, gente, não é sobre os ministérios. É sobre o pastor, o apóstolo, o professor, o evangelista. Como fala em português? Sim. E o profeta. Essa imagem, nós precisamos de tudo isso. Nós estamos chegando e recebendo tudo isso, porque Ele é aquele que nós precisamos ir atrás, juntos, unidos. E não é os projetos que nós fazemos. Uma coisa que eu, no meio da guerra, minha cabeça estava começando a entrar num lugar. Deus, o que eu vou fazer agora? Tudo acabou, o discipulado acabou. As pessoas da comunidade estavam sozinhas. Tinha brigas entre um e outro. Nós temos também uma árabe junto com a gente nessa comunidade que vive com a gente. Gente, foi tanto raiva, tanta dor. Quanto os judeus, sim, foi muita dor, mas vocês pensaram quanto foi a dor para eles também? Os árabes que moravam em Israel? O lado que fala, espera um pouco, mas eles estão lutando para liberar esse povo. Quem eu sou? Mas eu não sou judeu. Eu não sou parte de Israel. O que eu vou fazer? Que lado eu vou ficar? Imagina o lugar que eles estavam. E essa moça que estava lá com a gente, que está com a gente ainda, graças a Deus, ela entrou nesse lugar. Mas não foi por causa de... Ela ficou com raiva, não por causa que mesmo Israel matou crianças e não se importou. Ela ficou com raiva porque ela não sabia a identidade verdadeira dela, que é em Deus. A mesma coisa nós tivemos com um judeu. Um judeu que passou o holocausto, o tio dele morreu, toda a família morreu, e aí entrou a raiva daquelas pessoas que fizeram essas coisas horríveis. E aí teve a briga. Dentro da comunidade, pessoas que acreditam em Jesus. Mas eles esqueceram que a identidade deles não é a dor, a morte, o judeu, o árabe. A identidade deles é em Cristo. E o que Deus quer, gente, pessoas vão morrer. Guerra é feia. E eu posso falar para vocês, guerra é feia. É sangue, é morte, e isso vai continuar. E guerras vão acontecer, mais, e vai crescer. Crianças vão morrer, gente. E dói. Isso aconteceu, essa é uma realidade. Mas a pergunta é, quem vocês são? Vocês são Jesus? A imagem de Jesus? Vocês vão demonstrar a imagem de Jesus? Ou vocês vão demonstrar a imagem da morte? Eu quero ser a imagem de Jesus. E a imagem da vida. Porque eu acredito que só assim, todos nós, o nosso povo, as nossas famílias, vão ser salvas. Eu só queria contar mesmo uma testemunho final, só para finalizar. Pode ser que alguns já ouviram, eu não sei se eu contei isso ou não, mas o meu comandante, você pode colocar a foto lá, vocês podem estar lembrando eles, por causa que esse grupo está vindo para a nossa fazenda, para o nosso mercado. Nós fazemos toda sexta um mercado que é aberto para todo mundo, com café. E é mercado não que nem mercado aqui que você vem só comprar. É um mercado para sentar, é bem europeu, você senta. É como se fosse uma fazenda, mas você se faz de fazenda. É uma feira, e você senta, se divirta. E isso
E esses caras, o meu time está indo quase 2 meses, cada mês eles estão chegando. Desde 2 horas viagem, 1h30 viagem, eles estão chegando lá e sentando com a gente. E esse cara aí na direita, que vocês estão vendo, ou aquele cara lá com um boné, esse era o meu comandante. Ele ainda é meu comandante, né? E nós tivemos de tudo. Um ateu, um homossexual nesse grupo. Nós nós temos ainda, né? Um ortodoxo, e nós tivemos, parece uma piada horrível, mas essa é a realidade que nós tivemos em Israel. Mas o meu comandante, que é ateu e gosta de falar tanto, ele começou a contar uma história que um pastor americano começou a apoiar ele. E eu fiquei, gente, que isso? Um pastor apoiando alguém não crente? Não! O dinheiro precisa ir para a casa de Deus, para os crentes, para a gente. No meu pensamento, né? E eu não sabia, por causa que Deus é bom e Deus usa tudo, gente. Mas esse cara falou para mim assim, ele falou para mim para fazer um filme para ele, eu filmei um filme para ele, para falar obrigado para esse pastor, né? E eu fiquei feliz também para ele, né? Para a família. E aí esse cara, depois, quando ele voltou, quase chorando, falando para mim assim, Rafael, sabia que eu tenho inveja desse pastor? Sabe quando você lê, você aprende, você lê a Bíblia, você sabe todo o versículo, mas sabe quando não pega de verdade? Não é ação. Você só sabe a palavra, mas você não age. Eu não estava acreditando, eu entendi quando que eu não estava acreditando na salvação do meu povo. Mas quando ele falou isso para mim, como se fosse Deus, não como se fosse, Deus abriu meus olhos falando, você está vendo? O meu plano é perfeito. Não fala o que ele vai fazer, o que o outro vai fazer. Você continua fazendo, porque esse comandante, ele nem fez a conexão que ele é a mesma, vamos dizer, religião que eu. Para ele, é um cara que é pastor e falou para mim que apoia. Ele nem fez a conexão que eu também sou a mesma, nós acreditamos que nós somos um corpo. Ele não estava entendendo isso. Para ele, como se fosse para um amigo, falou, olha, Rafael, um pastor está ajudando. Isso foi a coisa linda, que não foi de mim, gente. Eu acredito, e nós lemos, que vai vir de vocês, do povo, das nações. Mas como isso vai acontecer quando você seja a imagem de Cristo? Depois eu entendi que aquele cara, aquele pastor estava quase morrendo. E uma coisa que ele falou pro meu comandante, falou, vocês não sabem como que é, para mim, uma honra estar dando para você esse dinheiro. E era pouco. E no final da minha vida, isso que mudou, isso que abriu os olhos. Ele ainda não é crente, mas eu acredito que vai. Ele vai acreditar em Jesus. Ele vai ver a realidade. Porque Deus vai abrir os olhos deles, gente. Então, eu peço para vocês, não por causa do meu povo, comem todo o pão. E sim, é sofrimento. Eu estava falando com o Rodrigo na viagem, nós tivemos uma viagem, e eu estava falando para ele, que estranho. Foi que no 7 de outubro, ele caiu lá na escada, e quase ficou paralítico. Eu falei, que estranho. E nós, na verdade, a conexão mais profunda no começo foi com o Rodrigo, com o Brasil. É claro, eu tinha família, mas o Rodrigo foi a primeira. Então, para mim, foi, e eu falei para ele, e eu estou falando para vocês, para mim foi como se fosse uma imagem. O Rodrigo sofreu muito nesse tempo. Não só dores, mas também com a família, também na situação no trabalho, depois foi. Mas depois ele viu a vitória de tudo. Ele viu o plano de Deus assim, se estabelecendo. E ainda ele vai ver mais, eu acredito nisso. Gente, o reino não é agora lindo aqui nessa terra. Nós não vamos ver coisas lindas. Nós precisamos viver o que Jesus viveu. Ele já sofreu por nós. Ele morreu por nós. Amém. Mas precisamos
ser que nem Ele, andar que nem Ele, comer que nem Ele, falar que nem Ele. E hoje é o tempo. E cada vez mais que nós fazemos, o corpo vai pegar forma. E não só o meu povo, mas aqui, que tudo começa aqui, gente. Começam a agir nesse lugar. Começam a ser a luz na escuridão, nas comunidades, que eu sei que vocês já são. Começam a semelhar a imagem dele em todos os lugares que vocês vão. Não é só na igreja, não é no tempo, eu vou voluntariar, aqui eu vou ser a imagem. Não, é quando vocês vão estar nas suas famílias, é quando vocês vão estar no supermercado. É a vida de reino. Vamos começar a acordar. Você não precisa mudar totalmente. Não, eu vou cortar tudo agora e eu vou começar a andar. Vocês precisam pelo menos fazer esse passo. Começar andando, pouquinho a pouquinho. Como que Jesus andou? Ele andou assim, então eu vou um pouquinho assim. Passo a passo. Deus quer só ver a gente caminhando para Ele. Ele não espera da gente se formar Jesus. Nós não podemos. É o caminho com Ele. Ter tempo na Bíblia com Ele. Todo dia, não percam tempo com Ele, gente. São coisas simples que nós falamos, mas são as coisas do reino. E parece que a gente esqueceu na igrejas hoje. Nós falamos sobre escatologia, os fins dos tempos, como que os planos de Deus vão acontecer. Mas se a gente não está vivendo, vai acontecer os fins dos tempos. E aí? Cadê a nossa vida? Nós estudamos coisas sobre o reino, como que o reino vai ser, mas nós não vivemos isso. Então eu peço para vocês, vivam o reino hoje. Se vocês estão pecando, e eu sei que vocês estão pecando, que nem eu, então mudam, consertam, deixam Deus curar. Uma coisa eu peço hoje, amanhã mais uma coisa, depois de amanhã mais uma coisa, dia a dia andam, gente, por favor, não julgam os outros, amam, falam a verdade na luz. Esse cara está errado, fala, meu irmão, você está errado, assim não é. O outro irmão está fazendo assim, fala para ele, está errado. Mas olha em si mesmos. Primeira coisa, gente. De novo, a gente complica tanto a palavra de Deus às vezes. Mas Jesus falou isso muito simples. Muito simples. Vocês sairiam de Éden por causa do pecado. Eu quero restaurar vocês para a terra prometida. Que eu acredito que isso é o reino. Jerusalém descendo, curando a criação, curando a humanidade. Ele quer restaurar a gente. Nós precisamos andar. Nem o povo de Israel, ele estava andando. Mas o povo de Israel, quando Deus, como que eu leio, parece que chamou até eles para subir o Monte Sinai e que eles falaram, não, Moisés, anda você. Nós temos medo, eles estavam vendo os trovões, estavam vendo tudo. Não, Moisés, vai você, ele vai nos matar. Que povo de sacerdotes, que é isso? Isso é um povo de sacerdotes? Gente, Deus chamou a gente para ser povo de sacerdotes, todos nós, não só o povo de Israel. A Torá é só a imagem dos fins dos tempos. Só nós precisamos ver os erros que o povo de Israel fez e fazer ao contrário. Vamos subir ao Monte Sinai. Vamos estar na presença de Deus. Vamos ser curados dos nossos medos de viver a realidade de quem nós somos em Éden. E hoje sim, Deus quer dar para vocês essa realidade. Mas cada vez mais vocês vão ver essa imagem mais e mais e mais. E não precisa ser projetos grandes, gente. Nós só precisamos guardar os princípios do reino. Viver que nem Ele viveu nessa terra. Eu gostaria de orar por vocês, porque foi difícil para mim decidir vir para cá, para o Brasil. Porque tem tantas coisas acontecendo lá que eu falo, como que eu posso deixar tudo e vir? Mas, especial o Rodrigo, Ludwig, essas pessoas que entraram no meu coração, eu falo, como que eu posso também,
Eu preciso testemunhar essa palavra, porque não é sobre os milagres que ele vai fazer. Nós vamos ver muitas coisas maiores que isso, gente. Pessoas vão ver milagres maiores, mas a pergunta é, aonde você vai estar? Vocês vão ficar com os princípios do reino? Vocês vão continuar andando. O sofrimento vai vir. A dor vai crescer. Mas será que vocês vão ficar com os princípios? Isso é uma pergunta que cada um precisa perguntar. Mas eu posso falar para vocês. E eu